Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Após a abolição da escravidão, os afrodescendentes recém-libertos não receberam as condições básicas para sua inserção na sociedade, sem direitos trabalhistas, sociais ou civis. Porém, mesmo antes da libertação, negros e negras escravizados já manifestavam sua irresignação em revoltas, movimentos e organizações populares que só começaram a ser, de certa forma, legitimadas e a ganhar numerosos adeptos após 1888. Na aula de hoje, o professor Álvaro Nascimento, da Universidade Federal Rural do Rio, vai iniciar o módulo Direitos e abordar os movimentos que compuseram a luta por direitos dos africanos e afrodescendentes escravizados no Brasil. Democracia, desigualdades e direitos. Na aula de hoje, a luta dos africanos e afrodescendentes por direitos no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Álvaro Pereira do Nascimento, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou da área de História do Brasil, Império e República, com especialidades no campo da escravidão, mas principalmente no campo do pós-abolição. Hoje o que me foi pedido foi uma história sobre a luta dos africanos e dos afrodescendentes por direitos no Brasil. E é sobre esse bate-papo que nós vamos falar sobre hoje, né? Falar em escravidão e pós-abolição no Brasil, falar sobre essa luta desses homens e mulheres e crianças aqui no Brasil, nós temos que nos reportar à escravidão e ao período do pós-abolição, tá? Pois desde os primeiros chegaram ao Brasil, quando puseram os pés nessas terras, se podemos dizer que a luta que nós entendemos hoje por direitos, ela surgiu, tá? Mas então, se não eram direitos, o que seria, tá? Acho que a primeira vontade que as mulheres que tinham seus filhos, mulheres escravizadas que tinham seus filhos e filhas, os homens que trabalhavam nessas, sejam eles idosos, jovens ou adultos, era a proposta primeira, que não se está traduzida pelo termo de direitos, tais quais nós conhecemos, é simples, né? É manter-se vivo, próximo aos familiares e parentes, às pessoas amadas e queridas, né? E ao gozo da liberdade possível naquelas condições, tá? Manter-se vivo é fundamental, porque o excesso de trabalho no eito, dependendo do trabalho e da forma como era feita, era uma possibilidade muito grande de morte muito rápida. Havia formas de ofícios em que a vida dessa pessoa era valorizada pelo seu conhecimento tecnológico, na extração aurífera, seja no conhecimento do desenvolvimento das plantações como plantações de arroz, né? Essa capacidade de trabalhar com ferro. Então isso poderia dar uma sobrevida a esse escravo, a essa escravizada, porque essa pessoa valia muito, né? Mas a maior parte era muito explorada, trabalhava demais e morria de diversas doenças, né? Muito jovem, durante pouco tempo de trabalho, nos trabalhos, nas atividades que a escravidão exigia, né? Então manter-se vivo e viva era fundamental. Segundo, era tentar não ver seus filhos e filhas serem vendidos para outro lugar, vendidas para outros lugares, para outras pessoas que você não sabia, né? E que essa fazenda, nesse lugar onde a pessoa era detida, né, para trabalhar, que ela não fosse tão pesarosa que as pessoas acabassem caindo no desespero de fugir para algum lugar e deixar a família, né, em fuga. Então, uma das coisas era um filho mais jovem fugir, evadir-se, nunca mais a mãe ter a possibilidade de ver o filho, a filha,
né? Ou de ser vendido ou vendida, né, pelo Senhor. Então, existe coisa pior do que você ficar longe de quem você ama, de quem você quer, né, o seu filho, sua filha. Né? Esse é um peso importante. E o gozo da liberdade possível, né? Liberdade aí, não é a liberdade que eu e você conhecemos nos dias atuais. Liberdade aí tem um sentido, tem uma polissemia imensa. Para o século XVII é um, século XVIII é outro, XIX explode a ideia de liberdade. Ela tem outros motivos maiores, como que são trazidos pelos movimentos políticos ligados diretamente aos efeitos da Revolução Americana, da independência americana, da Revolução Francesa. Então, a liberdade tem sentidos mais amplos. Mas o que chama aqui, que põe aqui para você de liberdade, é a possibilidade de você respirar, né? De você ter um momento de você sentir pessoa, né? Possibilidade de você ter, da pessoa, desse escravizado, escravizada, ter a possibilidade de namorar, por exemplo, de comer, de beber, né? De dormir decentemente, né? De conquistar dentro de uma fazenda, um eito, por exemplo, uma terra para cultivar, né? E com essa terra sendo cultivada, melhorar a alimentação dele e da família, mesmo sob a escravidão. Né? Então, gozar da liberdade possível, por isso que eu falo, é a liberdade possível, porque uma boa parte não tinha o direito à alforria, né? Então, morria escravo, escravizado, escravizada. Né? Então, essas eram situações que as pessoas escravizadas primavam, né? Sob aquela terrível situação. Sejam essas pessoas africanas, ou seja, trazidas para o Brasil forçadamente do continente africano, basicamente da África setentrional, né, da África abaixo do Saara, né, Golfo da Guiné, aquela região, passando para as regiões de hoje nós conhecemos como Angola, como Moçambique, Camarões, né, Namíbia, e mais à frente, posteriormente, aquelas vindo da região oriental da África, que também que também chegaram ao Brasil, né? Então, essas três regiões, basicamente, são regiões da onde vinham os escravizados e escravizadas para o Brasil. E aqui tinham filhos e filhas escravizados e escravizadas, que durante muito tempo ficou vulgarmente chamado de crioulos ou crioulas, no sentido de que, quando se fala crioulos e crioulas, estamos falando de escravizados, escravizadas, nascidos no Brasil, e que muitas vezes eram pessoas que falavam uma, duas línguas, falavam português, que era o do Senhor, mas falavam línguas também provenientes do continente africano, aprendiam com seus pais, aprendiam com seus avós, aprendiam com outros recém-chegados, né, ao Brasil através do comércio de escravos, do trato de escravos, né? Então, essas pessoas, fossem elas africanas, fossem elas afrodescendentes, né, que não se usava esse termo na época, mas crioulos, escravizados nascidos no Brasil, eles procuravam alcançar isso que hoje é tido como um direito que depois, né, com a Revolução Francesa, foi chamado de direito universal, né, dos homens. Essa era uma probabilidade, essa não era uma possibilidade para os escravizados e escravizadas. Eles tinham que conquistar isso cotidianamente, porque essa conquista ela não era uma conquista simples, né? Ela vinha como? Através de conflitos cotidianos, né? Vamos dar um exemplo, botar os pingos nos is, né? Aquela visão do escravizado e escravizada que só apanha e um senhor que só bate ou manda bater, né? Ela é real, obviamente, mas o senhor e a senhora sabiam que também não pode se jogar, se bater e causar torturas, porque pode perder, obviamente, a mão de obra,
por doença, por estar quebrado, por estar machucado. Tá? Além disso, havia também sanções da igreja, não é à toa que nós tivemos intervenções diretamente do Tribunal do Santo Ofício, ou seja, a Inquisição chegando ao Brasil para averiguar denúncias de barbaridades provocadas por senhores, né, ao longo da colônia. Isso acontece, isso é registrado na historiografia. Tá? Então tem esse caráter de uma vigilância da igreja, mas também há uma preocupação que, obviamente, que você pode perder escravos por uma série de fatores. Uma delas é as pessoas ficarem doentes, você matar o indivíduo de tanto castigo, e havia casos como este, do indivíduo, né, fugir para montar quilombos, que é uma outra questão, também uma outra possibilidade, as revoltas, certo? Que também ocorriam. Você verá também que havia movimentos revolucionários, como aconteceu durante, por um exemplo, das revoltas regenciais. Né? Você vê várias situações de escravizados e escravizadas que são cooptados ou cooptadas para ingressarem nos exércitos contrários ao governo imperial, e eles vão lutar porque é oferecido a eles e elas o direito à liberdade, caso a revolta contra o Estado se saia vitoriosa. Né? Então, eles também estão lutando aí. Né? Teremos também revoltas que são próprias dos mesmos escravos, como acontece no caso da Bahia, em 1835, você vai ter a revolta dos malês, né, escravizados, uma parte africana, de outros descendentes, que são muçulmanos, e eles vão entrar em conflitos, tá? Ou greves, né, como ocorre na Bahia, um dos exemplos que para o centro para a parte de Salvador, que por uma greve de escravizados e escravizadas que trabalhavam na área urbana da cidade. Então há várias e finalmente o que era mais comum, que eram os conflitos cotidianos, né? Que o senhor tinha que observar. Né? O escravizado poderia gerar situações em que poderia trazer prejuízos, né, de pequenos a imensos, com sabotagens, inclusive, em plantação, né, plantações, no fabrico do açúcar, por exemplo, e em outras situações. Então, ou inclusive o assassinato ou a morte do senhor. Então, essa liberdade possível que falei recentemente para vocês, ela é conquistada, obviamente, também por temor do senhor e da senhora, né? Que também sabiam calcular o risco de uma situação limite no tratamento dos seus escravizados e escravizadas, certo? E, obviamente, como falei, como reitero, isso não evitou que barbaridades fossem produzidas. Então, nós temos a Constituição, um primeiro momento, já no século XIX, algo que é importante, que vai acontecer, que é um sinal de direitos, é a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, em que o escravizado e a escravizada, eles não entram nessa história. Né? A única coisa que se diz é que o cidadão não vai ter possibilidade de ser castigado, né? com castigos físicos. Né? Mas, obviamente, aqui o escravizado, a escravizada não entra como cidadão. Se ele não entra como cidadão, ele não tem direito. Ponto. Né? A ideia de Constituição que vem da Revolução Francesa, inclusive, que é marcada muito no Brasil pela Revolução Francesa, ela previa, obviamente, direitos para as pessoas, né? Só que
não são todos que vão ser incluídos como cidadãos. Não é à toa que na França, todos os cidadãos franceses são incluídos como cidadãos, mas no Haiti, colônia francesa, na de São Domingos, na verdade, na época chamava de São Domingos, colônia francesa, os escravizados e escravizadas também pensaram que eles seriam livres porque a igualdade, liberdade e fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa. Mas isso valia só para a França ou para os cidadãos, não para os escravos. Então estoura uma grande rebelião no Haiti. No Brasil, também essa legislação, esses direitos não vão chegar aos escravizados e escravizadas. Os direitos é isso, vem com os direitos, vem com a Revolução Francesa, que vai crescendo, as ideias vão passando, para uma sociedade que vive não mais num Estado moderno, mas num Estado liberal, onde a cidadania tem um papel fundamental. Tá? As primeiras leis que vão trabalhar muito propriamente com a possibilidade de acabar com a escravidão é justamente as leis abolicionistas. Né? Vou citar 3 delas. 1850, o fim do tráfico é tráfico de escravos, porque aí realmente aqui é tráfico, porque o comércio de escravo vigora até 1831. E o que vem de 31 a 50 é tráfico, ou seja, é ilegal. Então, é equivocado dizer tráfico antes de 31. Então, de 31 a 50, em 50 acaba o tráfico de escravos. Né? Ainda há tráfico clandestino aqui na região da Marambaia, aqui no Rio de Janeiro, teve muito tráfico, muita chegada ilegal, inclusive depois de 1850. Né? Temos a Lei do Ventre Livre, de 1871, importante legislação que faz com que liberta, teoricamente, muitos desses meninos e meninas. Sabemos já pela historiografia que muitos senhores criavam brechas para explorar mesmo essas crianças. Há vários estudos, até crianças quase tentando serem vendidas, né, para os senhores e senhoras, quando não poderiam fazer mais isso. Então, há casos, a Lei do Ventre Livre foi importante, mas há vários estudos mostrando que tentaram mesmo assim subverter a lei, explorando os trabalhadores jovens, né, com a Lei Ventre Livre. E a 88, que é a abolição da escravidão. Né? Então, são 3 leis importantes. Qual é o problema que surge daí? A partir daí, nós temos, como eu cheguei lá no início da fala para vocês, é a ideia do pós-abolição. O que aconteceu com o negro e negra depois da abolição? E aí é um grande problema, porque no Brasil, todo mundo vira brasileiro, e esse é um erro muito grande, porque brasileiro, por mais que tenham trazido para a gente a ideia de uma sociedade baseada na união das 3 raças, isso é uma falácia, porque negros e indígenas continuam nesse país sendo assassinados, mutilados, explorados, dizimados, como nós estamos vendo nessa atualidade. Há um genocídio da população negra no Brasil, há um genocídio da população indígena no Brasil, mas isso não é visto, isso não é trabalhado, porque vira tudo brasileiro, isso é um erro. E a ideia de um pós-abolição na historiografia, os estudos de pós-abolição na historiografia, tem sido deveras importante para diminuir esse problema, né? Para nós observarmos mais. E aí, esses escravos, esses libertos, ou filhos de libertos, começam a ter lutas cada vez diretas para terem realmente direitos no Brasil. Embora a Constituição de 1891 fale que todo mundo é igual, não é igual. Nenhuma Constituição fala que são diferentes. Mas o tratamento é diferente. Haja vista as estatísticas que nós temos no Brasil como um todo, mostrando como as pessoas estão... como os negros e indígenas sofrem muito quando é em situação econômica, educação, saúde, alimentação, como é desigual esse país, né, em termos de direitos. Bom, e aí eu vou passar primeiro já a anunciar um primeiro ventre livre, que é a Revolta da Chibata, que é o João Cândido Felisberto, que é um ventre livre, que chefia uma quantidade quase 2.000 homens, 600 homens, 1.000 homens, para lutar contra a Chibata e ter uma proposta de reconfiguração da Marinha de Guerra a fim de que acabasse diversas faltas de direitos, como direitos humanos na Marinha de Guerra. Então eles diziam, não se pode castigar depois de acabar a escravidão. Então,
a revolta da Chibata, é uma luta contra castigos corporais, né, sobre homens mormente negros que havia na marinha de guerra. Então, é uma luta, é um primeiro processo de luta dos negros no pós-abolição. Depois, nós temos a luta de muitos negros que tinham que eram homens de letras, né, que vão aprofundar algo que já tinha sido feito no século XIX, mas vai ser com Paula Brito, mas vai ser mais forte, vai ser muito importante também no início do século XX, que é o que chamamos de imprensa negra, ou seja, indivíduos negros que criam jornais para melhorar a informação entre o grupo negro que está, as pessoas negras que estão saindo do pós-abolição, estão procurando emprego e querem melhorar na sociedade. Então, eles criam esses jornais para informar as pessoas ou educá-las ou criar oportunidades para as pessoas, na época, conseguissem melhores condições de trabalho e vida, né, na sociedade brasileira do início do século XX. Então, eles chegam a criar a Frente Negra Brasileira, né, o FNB, que vai criar, inclusive, um partido negro no Brasil, né? A Frente Negra Brasileira tem que ser observada como ocorreu com a Aliança Libertadora Nacional e a Aliança Integralista Brasileira, né? Todas essas três frentes são do mesmo período sob o governo Vargas. Se fala muito dos integralistas da Aliança Libertadora Nacional, né, que era um grupo mais de vanguarda, mais à esquerda, né, e a Aliança Integralista Brasileira muito mais direita e conservadora e com um viés fascista muito forte, né. Mas esquece da Frente Negra Brasileira, que é uma frente chamada de Frente Negrinos, né? Tem os integralistas e tem os Frentes Negrinos, que é isso, é criar uma frente que possa ter força na luta por direitos para homens e mulheres e crianças negras, né? Então, a Frente Negra Brasileira é deveras importante para esse período. Isso aí já estamos falando, ela é derrubada na década de 30 por intermédio do Getúlio Vargas, também quando ele manda encerrar, dentro do Estado Novo, ele manda encerrar boa parte dessas associações, né, sob uma ditadura. Esse é um problema que fere diretamente os direitos civis. Outro que aí já na década de 50, nós já vamos ter uma luta mais dura e ferrenha de associações como esta. A Frente Negra Brasileira vai ser desfeita na década de 30, mas na década de 50 já vem uma geração nova de negros e negras, e aí um dos nomes importantes é o Abdias Nascimento, né, que foi senador, ator, político e um ativista histórico do movimento negro, o Abdias Nascimento, que vai fundar esse jornal Quilombo e estará à frente, junto com várias pessoas, para a melhoria das situações do negro. Vão criar, inclusive, o Teatro Experimental do Negro, porque questionando a ausência de atores e atrizes negras no teatro da época. Então, eles criam um teatro específico para negros e tem apoio de vários intelectuais à época, né? E já nesse período, eles já estão pedindo, dentro do Jornal Quilombo, eles já estão pedindo políticas, né? Políticas que permitissem aos negros melhorar as condições, né? Ter direitos a escolas, específicas para as escolas, a cargos públicos, né? Algo que até hoje está se pedindo até agora, né? O que se chama discriminação positiva, né? Ou seja, quando você tem um grupo da sociedade que não consegue ir à frente, e não é por causa dela, o problema não é desse grupo social, mas sim dos entraves que o racismo põe para que esse grupo ascenda, o Estado tem que entrar. Por isso que a discriminação é positiva, de forma que a sociedade, que os grupos sociais tenham igualdade, o que não havia até muito recentemente. Então, dentro do Jornal do Quilombo, o Abdias Nascimento já estava fazendo isso no Teatro Experimental do Negro,
com atrizes como o próprio Abdias, como Ruth de Souza e por aí afora. Uma das diretrizes, inclusive, era essa: lutar para que, enquanto não for tornado gratuito o ensino em todos os graus, sejam admitidos negros como pensionistas do Estado em todos os estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundário e superior do país, inclusive nos estabelecimentos militares. Quando você vê, isso aqui é um protótipo da cota, do projeto de cotas que foi ser implantado só muito recentemente no Brasil, na década de 2000, em nível nacional. Então, uma das coisas que vai rolar na década de 51 vai ser o evento ocorrido com a Catherine Durand, uma dançarina e antropóloga que é proibida, mais uma a ser proibida de levar ao hotel, de entrar no hotel em São Paulo. Isso levou o Afonso Arinos e outros membros do Congresso a criar a Lei Afonso Arinos, que é a primeira que traz como contravenção penal a discriminação, evitando que as pessoas entrem em clubes, lugares públicos ou privados por causa da sua cor, né? Mas é uma contravenção. Na nova Constituição de 88, isso vai ser mudado, é uma conquista muito grande. Aí o CAO, né, o Carlos Alberto de Oliveira, que é um deputado federal, ele vai implementar a lei, o que chamou de Lei CAO, né, que torna um crime, torna o racismo um crime, torna o racismo um crime. Então, essa é uma conquista muito forte na luta negra por direito, ou seja, a inclusão do racismo como um crime. A Lei 10.639 também é uma outra importante, porque ela vai obrigar a formação do ensino de história do negro e da África nos currículos escolares, que é fundamental até os dias atuais, né? E muito recentemente, em 2010, nós tivemos o Estatuto da Igualdade Racial, que é fundamental, né? Porque esse estatuto ele penetra todos os outros estatutos, todas as demais legislações, mas na educação ele tem que ser trabalhado, né? É importante que todo mundo seja lido. Então, esse estatuto é fundamental, porque qualquer governo pode tentar derrubar secretarias, pode tentar derrubar uma série de situações, mas o estatuto, para ele ser derrubado, ele tem que passar pelo Congresso Nacional. E nenhum governo pode chegar e derrubar porque quer. O executivo não pode tomar uma decisão, só se for uma ditadura, ele não pode fazer isso. Então, uma das grandes, embora sem tudo que toda a população negra queria, mas o estatuto hoje se considera um avanço muito grande e que precisa ser ampliado. Governos passam, mas as populações ficam, e cada vez mais nós precisamos defender os nossos povos, sejam eles negros e os indígenas, né, dessa situação perversa que nós estamos passando nos dias atuais. A luta por direitos não terminou e nunca terminará, enquanto existir racismo, existir etnocentrismo e eurocentrismo. Nós precisamos estarmos antenados para que dentro das nossas escolas ou nos lugares de trabalho, em qualquer lugar que nós tenhamos, nós continuemos, independentemente de sermos negros. Os brancos também têm de entrar nessa luta, porque afeta a todos nós, não afeta só os negros. O problema do racismo não é um problema do negro, é um problema principalmente do branco e da branca, né? Que muitas vezes reproduz atos racistas no seu cotidiano. Então o racismo não é um problema do negro, é um problema de todos nós. E tudo que nós fizermos para dissolvê-lo ou atenuá-lo, diminuí-lo, né, vai ser muito importante para a sociedade brasileira. E com isso eu encerro a nossa aula. E qualquer coisa, todos têm como me encontrar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para qualquer discussão. Obrigado. É necessária a compreensão do nosso passado escravocrata e de como algumas terríveis características desse passado nunca foram superadas e ainda permanecem latentes em nossa sociedade. O racismo é uma delas. A luta antirracista é fundamental para uma sociedade mais justa. Até a próxima aula!